Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu evito muito falar de política aqui no meu canal, é um assunto que não é o principal do canal, a gente fala sobre livros, mas a partir do momento sobre tudo o que está acontecendo no Rio de Janeiro, na Bienal do Livro do Rio de Janeiro, é importante a gente parar para refletir um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Eu sou um cara que eu amo a Bienal do Livro. Se vocês procurarem aqui no canal, tem vídeos meus na Bienal do Livro. Vocês vão ver na minha expressão o quão feliz eu sou nesse dia, porque a Bienal do Livro é algo simplesmente marcante para quem gosta de ler livros. A gente vai lá, visita os stands, consulta preços, novidades, livros, lançamentos. A gente encontra com os autores dos livros, que é o mais importante. A gente pega autógrafo com os autores. Mas o que está acontecendo na Bienal do Livro do Rio de Janeiro é algo completamente inconcebível. No dia 6 de setembro, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro virou e falou: todo livro com a temática LGBT era para estar tampado. Não importa a idade, não importa, era para estar tampado, era para estar coberto. Não era para simplesmente ser censurado. Isso a gente não pode admitir, isso a gente não pode aceitar. Tanto que o Felipe Neto, ele veio no canal dele, comprou 14 mil livros para distribuir na Bienal do Livro. Eu achei essa atitude extremamente digna, nobre, de alguém que poderia simplesmente estar pouco se importando, estar pouco se fudendo pra causa. Alguns livros eu já comentei aqui no canal com vocês. Por exemplo, David Levitan, Dois Garotos Se Beijando. É um livro extremamente fofo, uma temática extremamente delicada. Tipo, não tem nada de pornográfico, nada de que uma criança, um adolescente não possa ler, não possa ter acesso a esse tipo de livro. Não tem nada na capa, não tem nada no conteúdo que seja erótico, não tem absolutamente nada. Tem vários livros com a temática LGBT. A gente pode... Tem até livros da Pan Gonçalves que a gente pode falar aqui, que eu já falei aqui no canal com vocês, que tem uma temática LGBT. Tem duas garotas que se gostam, que elas se apaixonam e ficam juntas no final do livro. E eu não vejo o menor problema, eu não vejo o menor sentido desses livros serem lacrados. Isso pra mim é censura. Então veio lá o Felipe Neto nesse dia e falou: tô comprando 14 mil exemplares pra distribuir na Bienal do Livro, estejam lá pra pegar. A Bienal do Livro se manifestou falando que ela não ia fazer isso. Ela é contra qualquer tipo de censura. O que ela fez pra garantir isso, os fiscais estavam lá na sexta-feira já pra fiscalizar quais livros estavam sendo vendidos, quais não estavam sendo tampados, sendo que eles podiam estar fazendo coisas muito mais importantes. A Prefeitura do Rio de Janeiro podia estar fazendo coisas muito mais importantes. Tem funcionários não sendo pagos na Prefeitura do Rio de Janeiro, vocês sabiam disso? Não conseguem sustentar suas próprias casas, mas não, estão gastando dinheiro para ir lá fiscalizar a Bienal do Livro sobre livros temáticos LGBT, para tampar, para as pessoas não terem acesso, o que é um absurdo, um completo absurdo. A Bienal do Livro entrou sim com uma ação na Justiça para que fosse permitido. Ela ganhou em primeira instância, a liminar deferida, eles agravaram, recorreram, foram no tribunal, e o presidente, que pra mim, eu faço questão de ler o nome do presidente aqui pra vocês, tá? Eu sou advogado e não tenho nenhum problema com isso. Cláudio de Mello, com 2 L's, Tavares. É o nome do presidente que deferiu para que eles não só lacrassem os livros, mas para que eles recolhessem os livros na Bienal do Livro com a temática LGBT. Ou seja, os 14 mil livros que o Felipe Neto comprou podem ser levados para fiscalização. Isso aconteceu durante o nazismo. Adolf Hitler pegou livros com a temática LGBT. Eu vou ler um texto aqui para vocês. Ele pegou esses livros e mandou queimar. Uma das primeiras medidas adotadas pelo governo nazista ao ascender no poder em maio de 1933 foi queimar publicamente dezenas de milhares de livros do Instituto de Pesquisas Sexuais de Berlim, que tratavam de questões LGBTs. O texto veio do Daniel Cardinali. Qualquer semelhança é mera coincidência. Então temos lá o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Faço questão de repetir o nome dele, Cláudio de Mello Tavares. Faço questão, fui pesquisar sobre a vida dele no Facebook. Ele liberou então que fossem recolhidos pelos fiscais todos os tipos de livros de temática LGBT. E esse tipo de coisa pra mim é completamente inconcebível. Gente, não briguem com esses fiscais. Há uma possibilidade sim de recorrer ainda pro Supremo, pro STJ. Acredito que eles vão sim recolher, é uma questão constitucional, isso vai ser debatido, isso vai voltar em vigor, acredito eu, né? Mas, de qualquer forma, é algo marcante, é algo abominável. Nós estamos vivendo, e esse ato
Não tem como negar. Isso é uma ditadura, isso é uma censura. Isso é uma censura à liberdade de expressão, de opinião. Isso não pode acontecer. Aliás, não deveria estar acontecendo, mas está acontecendo. Então, para você que não acreditava que a ditadura estava de volta, tá aí, uma prova. Não tem como negar. A ditadura sim está de volta. Acorda. Acorda pra vida. Isso não pode acontecer. Esse tipo de censura não pode ser permitido de acordo com o nosso texto constitucional. Isso não pode, isso não deve. E está acontecendo. E você pode nem estar incomodado com esse tipo de assunto, que é muito preocupante, porque a ditadura, ela sobra pra todo mundo, ela sobra até pra quem não tem culpa. Ela sobra pros negros, pras mulheres, pros pobres principalmente. Pros gays, né? A gente já tá vendo, já tá sendo uma luta, isso está sendo travado na Bienal do Livro. Um cenário triste, nojento, um absurdo com quem é conivente sobre isso, com esse assunto. Eu vejo os comentários no Facebook e a única coisa que me vem é nojo das pessoas, nojo da sociedade, nojo de tudo isso que está acontecendo, das pessoas que apoiam esse tipo de atitude que é absolutamente nojento. E não se esqueça, isso sobra pra todo mundo. A galera pode achar que é só com o público LGBT. Isso vai se voltar com muitas outras pessoas da sociedade. Pode esperar, tá? E as pessoas ainda falam, Luiz, você não tem medo de se expor assim na internet, falar abertamente sobre esse tema? E eu tenho conversado muito sobre isso aqui em casa. A gente conversa muito sobre isso. Porque cada dia, até vi um vídeo da Jojo, é uma meteção de louco completamente diferente. Um dia, o nosso presidente fala uma asneira na internet e as pessoas, não, mas não é bem assim, e se conformam. De repente ele fala uma asneira um pouco maior, as pessoas se conformam. E daí vem uma asneira maior, e vem uma asneira maior. E assim as coisas vão metendo louco, falando coisas completamente absurdas. E coisas absurdas já estão acontecendo. Para quem falava que era mimimi, não ia acontecer. Hoje, dia 7 de setembro, a Justiça liberou para que os fiscais recolhessem os livros na Bienal do Livro. Está acontecendo. Acorda, acorda, esse tipo de coisa é censura. Isso não podia estar acontecendo. Eu sou advogado, eu conheço a Constituição de cabo a rabo. Esse tipo de coisa não pode ser permitido. Se você aí não acordar, as coisas vão piorar. E até tem um texto que fala muito sobre isso, que eu fiz questão também de postar no meu Facebook. Se você não está preocupado, bora lá. Primeiro, eles levaram os negros, mas eu não me importei. Por quê? Porque eu não era negro. Em seguida, eles levaram alguns operários, mas eu também não me importei com isso, afinal de contas, eu também não era um operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou um miserável. Depois agarraram os desempregados, mas eu também não tenho emprego, também não me importarei. Agora já estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Bertold Brecht, de 1898 a 1956, que foi a época que ele nasceu. Então, eu acho que não tem muito o que falar, né? Eu acho que a atitude de hoje prova muito bem no estado que nós estamos, um estado triste, deplorável, e que as coisas vão piorar muito daqui pra frente se não houver uma resistência. O Felipe Neto falou pra galera lá filmar no Rio de Janeiro, ao invés de entrar em confronto. Eu, se fosse aqui em São Paulo, e eu amo a Bienal, eu queria tanto que isso tivesse acontecendo aqui em São Paulo, porque eu não ia só simplesmente filmar, eu ia sim fazer um cordão com os meus amigos, com o pessoal que são booktubers, que gostam de livros aqui na internet. E a gente não ia deixar isso acontecer, a gente não ia deixar essa medida ser cumprida. Luiz, você está influenciando, você está falando que as pessoas têm que fazer uma balbúrdia, não cumprir uma decisão judicial. Não, a gente tem que cumprir a Constituição, gente. É isso que a gente tem que cumprir. Se algumas pessoas não leem a Constituição, algumas pessoas que estão no poder, que estão na presidência, né, não sabem o teor da Constituição e levam pro lado político da coisa, porque isso pra mim é um posicionamento político, não é mais um posicionamento obedecendo a Constituição. Foda-se a Constituição, ninguém vai estar preocupado em utilizar a Constituição. E daí? A Constituição existe, tá? Mas ninguém cumpre mesmo, então foda-se o que tá no texto. Foda-se, ou melhor, vamos preservar, né? O casamento, afinal, é só feito por um homem e por uma mulher. Fora disso, não, que absurdo. Então, a gente vê que as pessoas estão metendo o louco, né? A ditadura tá aí. E o que você vai fazer com isso, isso é problema seu. Mas as coisas vão piorar daqui pra frente, tá bom? Um beijo, um abraço, até o próximo vídeo e tchau.